Athena Valentini não apareceu para trabalhar. Para colegas de profissão, isso não fazia sentido. Ela era pontual, era metódica. Quando ninguém conseguiu contato, a polícia foi até sua casa em Grover Beach, Califórnia. A porta estava fechada, nada parecia fora do lugar. Dentro de casa, Athena estava morta. Era 25 de outubro de 2018 quando a polícia encontrou o corpo de Athena Valentini. Athena Ilona Valentini tinha 64 anos. Era enfermeira vocacional, licenciada e trabalhava no sistema penitenciário da Califórnia. Vivia sozinha, mantinha uma rotina estável e não havia histórico recente de conflitos conhecidos. Não havia sinais claros de arrombamento, nenhum suspeito imediato, nenhuma explicação óbvia. A investigação começava praticamente do zero. Eu sou Leonardo Rosa e esse é o Ponto Cego. Aqui a gente investiga histórias reais que passaram despercebidas. Se esse tipo de conteúdo te interessa, se inscreve. Toda semana tem uma nova investigação. Athena Ilona Valentini nasceu na Hungria e imigrou para os Estados Unidos em 1997. Anos antes do crime, perdeu o marido, pai do seu único filho, vítima de um ataque cardíaco, quando a criança ainda tinha 3 anos de idade. Desde então, Athena criou o filho sozinha. Construiu uma vida estável na Califórnia. Trabalhava como enfermeira vocacional, licenciada e atuava havia cerca de 5 anos no sistema penitenciário do estado. Um ambiente conhecido pela pressão constante e pela necessidade de disciplina rigorosa. Além do trabalho, Athena mantinha a independência financeira. Era proprietária de 2 imóveis, o condomínio onde morava, em Grover Beach, e outro que mantinha como fonte de renda. Vivendo sozinha, não havia registros de conflitos recentes, ameaças ou instabilidade em sua rotina. Athena foi encontrada dentro da própria residência, com múltiplos ferimentos por arma branca, principalmente no pescoço e parte superior do corpo. A brutalidade indicava violência pessoal, não um roubo oportunista. Ainda assim, nenhum objeto de valor parecia ter sido levado. A pergunta era inevitável: quem teria acesso à casa e motivo para estar ali? Diante da ausência de sinais claros de arrombamento e do histórico profissional de Athena, os investigadores consideraram diferentes hipóteses. Uma delas envolvia seu trabalho no sistema penitenciário. Athena era vista por colegas como rigorosa no exercício da função, cumpria regras, aplicava procedimentos e não fazia concessões indevidas. Em um ambiente como aquele, isso significava lidar diariamente com pessoas que não aceitavam ser contrariadas. Nos primeiros momentos da investigação, a polícia não descartou a possibilidade de que o crime tivesse relação com seu trabalho, incluindo a hipótese de retaliação por parte de alguém que tivesse passado pelo sistema. Com o avanço das apurações, porém, essa linha foi sendo gradualmente enfraquecida pelos fatos. Nos primeiros dias, as pistas não levavam a lugar algum. Vizinhos não ouviram gritos, não houve testemunhas diretas, mas então um detalhe aparentemente banal começou a chamar a atenção. Câmeras de segurança da região registraram um homem caminhando com o cachorro de Athena nas proximidades da casa. Esse homem também foi visto falando ao telefone naquele mesmo período. Ele não era conhecido da vizinhança. Aquela imagem, porém, não era apenas estranha, era rastreável. Ao cruzar dados telefônicos, os investigadores perceberam algo inquietante. As ligações feitas naquele horário vinham de um telefone descartável. Mais inquietante ainda, esse telefone estava vinculado a alguém que não morava na Califórnia. O rastro levava até Indiana. Em Indiana morava Levente Laszlo Lazar, filho de Athena Valentini. Inicialmente, ele negou qualquer envolvimento. Disse que não havia viajado, disse que não sabia de nada, mas os dados não concordavam com a versão. Levente tinha 26 anos na época do crime. Nascido na Hungria, mudou-se ainda criança para os Estados Unidos com a mãe. Concluiu o ensino médio na Califórnia, estudou na Universidade da Califórnia em Berkeley e posteriormente na UC Davis. Na época, cursava um mestrado em História. Levente morava em Bloomington, no estado de Indiana, onde vivia com a namorada, estudante de medicina. Externamente, sua vida parecia estruturada, mas a realidade financeira era outra.
Levente acumulava dívidas significativas. Havia cerca de 200 mil dólares em empréstimos estudantis, além de uma dívida aproximada de 12 mil dólares com o fisco norte-americano. Também havia perdido cerca de 50 mil dólares em operações de day trade. Durante esse período, mentiu para pessoas próximas sobre sua situação profissional, chegando a afirmar que trabalhava para a Disney, algo que não se confirmou na investigação. Athena havia incluído o filho como principal beneficiário de seus bens e contas. Levente era o único herdeiro. Para a promotoria, esse contexto financeiro, aliado à expectativa da herança, ajudou a sustentar o argumento de que o crime não foi impulsivo, mas planejado. A polícia descobriu que Levente havia dirigido milhares de quilômetros de Indiana até a Califórnia pouco antes da morte da mãe. Ele usou um telefone descartável, rotas alternativas, explicações inconsistentes sobre o motivo da viagem. Em uma das versões, disse que estava na Califórnia para comprar maconha. Em outra, que procurava um anel de noivado. Nenhuma explicação se sustentava. Durante a investigação, surgiram provas decisivas, pesquisas na internet sobre a morte de Athena feitas antes do corpo ser oficialmente encontrado, registros de localização que colocavam Levente nas proximidades da casa no dia do crime. O testamento original de Athena, encontrado no apartamento do filho, confirmava o que a investigação já suspeitava. Para os promotores, o motivo era claro: ganho financeiro. A acusação sustentou que o assassinato foi premeditado com o objetivo de acelerar o acesso aos bens da mãe. A defesa tentou argumentar a ausência de provas diretas, mas o conjunto digital, comportamental e documental era sólido. Em outubro de 2019, o caso foi a julgamento na Califórnia. Após semanas de depoimentos, o júri chegou ao veredito: culpado por assassinato em primeiro grau, com circunstâncias especiais. A sentença foi a mais severa possível: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Athena Valentini morreu dentro de casa, sem luta registrada por vizinhos, sem pedido de socorro. O crime não foi resolvido por uma confissão, mas por detalhes ignorados no início. Um cachorro, um telefone descartável, uma viagem que não deveria ter acontecido. Às vezes, o ponto cego não está longe, está dentro da própria família. Esse, na verdade, não foi um crime sem pistas. Foi um crime onde as pistas só fizeram sentido quando alguém decidiu olhar para quem ninguém queria suspeitar.